Olá! Hoje o nosso encontro é com Constanza Pasqualato, empresária e consultora de moda. O Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Nascida na Itália, ela veio aos 5 anos para o Brasil. Por quê? Para fugir da Segunda Guerra Mundial. E tornou-se a papisa da moda. Ela testemunhou as principais reviravoltas desse mundo fashion. E agora, aos 80 anos, depois de virar youtuber, acaba de lançar o livro. Vamos falar agora com a empresária e consultora Constanza Pasqualato. Constanza, você não sabe o prazer que eu estou tendo de te receber aqui. Imagina, eu que te agradeço. Sou sua fã desde, desde que nasci, quase. Eu também sou sua, né? Você sabe disso. Constanza, você está lançando um novo livro, né? Sim, agora que é o terceiro. Mas é um novo, é o terceiro, né? É o terceiro da minha vida e é novo agora, quer dizer. Porque eu achei que era o último que eu vou escrever. Bom, antes que seja se chama Elegância do Agora. Me explica, por que esse nome, Elegância do Agora? Porque, assim, você sabe muito melhor do que eu, que você vive de comunicação, que o nosso mundo, como a gente conheceu há um tempo atrás, imagina eu que nasci em 39, mudou de uma maneira tão extraordinária e com uma velocidade nos últimos 15 anos que é quase, assim, um jato, entende? Dentro das possibilidades. É quase uma terceira guerra mundial. É, exato. Porque, na verdade, né? Porque, de uma certa forma, mudou todas as maneiras de pensar e o ritmo é diferente. E, sobretudo, você sabe melhor que eu, que a gente tinha uma noção, antigamente, quando eu nasci, era Europa, América Latina, Ásia não existia, o Muro de Berlim não tinha caído, não tinha nada disso, é uma percepção totalmente diferente. E depois a revolução, naturalmente, da internet, que não tem limite. A gente não tem nem noção do que vai acontecer ainda. Na minha opinião, quem disser que tem noção do que vai acontecer, está mentindo. É verdade, tem toda a razão. Estatística pode fazer projetos, o que for, as coisas estão andando quase que sozinhas, né? Sozinhas, sim. E é uma coisa que você tem, realmente, eu sinto até na pele, porque eu gosto de moda. Moda o que é? É o retrato no espelho de um momento histórico, sempre. Você pega uma foto de rua dos anos 40, 50, 60, 70 até hoje, no mesmo lugar, da mesma cidade de São Paulo, por exemplo, você vai ler as diferenças. O ritmo das pessoas é diferente, fora a quantidade que a gente sabe que a gente tem hoje, um mundo mais populoso. E tudo isso me fez aperfeiçoar essa coisa da sensibilidade daquilo que vai acontecer. Para mim, a curiosidade fenomenal que eu tenho, que é meio infantil, sabe? É uma coisa assim. Ótimo ser infantil, assim, mais velha. Eu acho que... Não, sabe a criança? A criança é uma coisa curiosa, enérgica, ela faz coisas para lá e para cá que não tem nada a ver e tal. Eu estou ficando um pouco assim, meus netos me dizem, vovó, você vai levar um soco, porque um dia, porque eu faço coisas e pergunto coisas, por quê? Mas por quê? É isso que mantém as pessoas vivas, né? Essa curiosidade é a Pois coisa básica para você poder viver e se desenvolver, né? E você imagina agora que esse mundo maluco, quer dizer, de velocidade rápida, uma coisa assim. Então, eu achei que tinha umas coisas básicas que eu aprendi ao longo da vida privilegiada, porque eu tive uma família super cuidadosa na educação, mas não só meus pais, lá atrás também. Então, eu achei que tinha coisas básicas para o comportamento das pessoas que elas esqueceram, tipo ética e empatia, que eu falo numa... Aliás, viralizou. Mas ética e empatia não é moda, né? Amor, mas está esquecido, né? Esquece. As pessoas esqueceram. Elas esquecem ou elas não têm mais nem tempo de se identificar com o outro? Eu acho que não tem tempo, uma camada, mas a outra que
cresceu nesse turbilhão, também não tem oportunidade. Você sabe que tanto o meu livro, quer dizer, modestamente, quer dizer, porque está entre os 10, né? Desde 10 mais vendidos, desde setembro. Jura? Claro. Nossa, parabéns. Obrigada. E você sabe que eu estou sempre perto da minha amada Fernanda Montenegro, que lançou na mesma época que... E eu fiquei muito feliz porque nós somos duas senhoras. Mas vocês duas têm alguma coisa muito em comum. Eu não sei se essa ética, né? Que você tanto fala, e a identificação com o outro. Vocês têm essa característica. Tanto que toda vez que me perguntaram ao longo desses últimos 30 anos quem é a mulher mais elegante que eu conheço, é a Fernanda Montenegro. Eu falo. A palavra elegância, vê se eu estou errada, me corrige, tá, Constância? A palavra elegância, ela foi se transformando numa coisa mais de alma do que uma aparência externa. Eu sempre brinquei, eu sempre fui assim, um pouco rebelde na área de moda. Eu sei. Não mas nem rebelde, sempre linda. mas eu nunca segui moda. Eu me vestia como eu me sentia confortável, como eu estava me sentindo bem. Acho que eu estou na moda agora, né? É, a coisa mais moderna essa, é a personalização. Porque você não tem que seguir um modelo. Mas você acha que as pessoas aceitam isso? Porque 90% das pessoas querem alguém que diga, você tem que se vestir assim, assim e assim. Aí elas ficam felizes, compram aquilo ali e vão passear. Eu acho que é mais do que isso. Elas se miram no espelho, tá? Por isso que deu grande sucesso no passado das atrizes da Globo, por exemplo, que eu vou falar assim, ou então do cinema mais para trás. Mas depois, agora nós temos as meninas que são influencers, né? Quer dizer, e elas são o modelo de um monte de meninas que não só querem se parecer com elas, mas querem viver a vida que essas meninas têm, você entendeu? Então, o modelo é para quem não conhece, não entende. Hoje em dia, eu escrevi até... Ou não sabe, né? Não sabe. Então, a pessoa que personaliza o próprio look, que vive, se identifica, porque todos os meus livros, esse não, mas eu digo, olha, você tem que aprender a se conhecer e gostar daquilo que você está vendo, porque é uma questão de Conhecimento? Yes, conhecimento e segurança também. Você fica mais segura quando você descobre que aquela pessoa, sem truque, é você, entendeu? Quer dizer, é uma coisa... E a pessoa Mas você acha que ao longo dos anos as pessoas melhoraram nesse sentido? Não. Não, porque as inseguranças crescem toda vez mais. Quer dizer, mais informação você recebe, mais as inseguranças crescem. E olha, eu vou te contar um negócio estranhíssimo que eu percebi outro dia. Você sabe que as meninas de poucos anos, de 16, 17 anos, estão fazendo coisas no rosto, né? Transformando o rosto? E você sabe como que elas fazem? Elas põem filtro no Instagram, se fotografam e vão para o médico e dizem, eu quero ter essa cara. Você acredita? Eu não sei nem o que dizer. Fiquei muda. Juro, está acontecendo isso. Além de outras coisas. Mas isso é um reflexo da insegurança. Da falta de saber quem você é, né? Então, amor, e querer mas ser uma coisa que você não é. Mas isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Talvez a forma hoje seja mais explícita. Você pega uma foto e fala, olha, eu quero parecer com essa pessoa que está aqui, tá? E tem gente famosa que faz isso também, que eu sei. Se puder, quero ter olho azul. Mas isso está um pouco mais para fora.
Mas antigamente não era a mesma coisa, só que as pessoas se engessavam dentro de um modelo que estaria sendo apresentado? É provável, né? Quer dizer, eu acho que a insegurança sempre existiu. Quando eu escrevi lá atrás, em 98, eu dizia, olhe-se no espelho, para cima, para baixo, não sei o quê, pede para alguém te fotografar. Então, você precisa aprender a se aceitar como você é e melhorar aquilo que você é. A personalização, quando existe uma pessoa, reflete quase uma revolucionária, entendeu? Que faz aquilo como você. Você, de uma certa maneira, sempre foi uma revolucionária, você sempre seguiu o teu caminho. Pois sabe é, Deus. mas a palavra, se você fala revolucionária, eu não acho que não cabe em mim, porque eu nunca fiz uma revolução, eu só... A revolução é ser fiel a si a si próprio. mesmo. Mas não era um esforço. Aliás, eu até fazia um esforço para ser mais parecida com as outras pessoas, que eu totalmente fracassei. Mas, enfim, Você queria parecer com outra? eu queria, porque você, quando você se sente diferente, você se veste como você gosta, você faz como você gosta. Eu achei que você fazia tudo que você queria. Eu fazia, mas Então. eu falava assim, puxa, será que eu não estou aqui destoando? Eu queria ser mais parecida assim ninguém me nota. Era uma coisa mais ou menos mais para dentro. Mas enfim, esquece. Estamos falando de você. Não, eu de mim... Agora, você sempre foi uma referência nesse sentido. Você sempre foi você sempre usou o que você gostou. Na hora que vinha uma moda, assim, um pouco, que não combinava com você, você dizia, olha, tem essas coisas boas, tem essas coisas ruins, mas eu não vou usar. Como é que você fazia isso? Bom, primeiro que eu tinha, desde pequena, uma vantagem que eu era bem bonitinha. Mas... Você é linda. Não, mas eu era linda. E aí, eu tinha um problema de dislexia e eu era atrasada na escola. E as pessoas diziam, você é linda e burra. Então, eu falei, se eu sou burra, então eu vou melhorar outras coisas que eu sei que eu posso fazer. E eu sempre gostei. Mas quando descobriram que você era disléxica, eu não sabia. Na escola. Na escola? E qual foi a reação dos seus pais? Mas eles não sabiam que era dislexia. Mas todas as exatas eu era péssima. E eu, filosofia, línguas e tudo mais, história, todas essas coisas eu era boa. Então, eu repetia de ano, entendeu? Porque, além de tudo, eu passava meus dias, cabulava a aula no Dante Alighieri, para ir ler no cemitério. Como assim? Ler no cemitério? Porque os cemitérios eram tranquilos na época. Eu cabulava e levava os livros de Jean Paul Sartre. Você tinha algum túmulo preferencial? Era calmo. Mas, sobretudo, aquele que era dos protestantes lá em cima, do doutor Arnaldo, que era calmo. O doutor Arnaldo? É. Você é protestante? Não, mas Não? O cemitério era mais calmo e tinha banquinhos. A louca, né? Quer dizer, aos 14 anos. Eles me achavam um problema, entendeu? Então, eu sabia que tudo que fosse a estética, eu ia arrumando para mim. Então, eu era diferente, eu era bonita, eu era isso, eu era aquilo. Então, eles me diziam, que bacaninha e tal. É isso. Agora, sua família era de empresários, né? Da área têxtil. Você sabe que foi só aqui no Brasil, porque meu pai era de uma família de intelectuais e de advogados e não sei o que e tal. Meu avô materno, não, ele tinha muitas terras e tinha um monte de empreendimentos, até fábricas e tudo mais. Mas tanto minha mãe quanto meu pai não tinham nada com indústria têxtil, tá? Foi quando eles vieram para cá que eles viram que no Brasil se fazia um algodão deslumbrante, tá? Maravilhoso, que era Bangu e a Nova América, que era um espetáculo e tudo, mas não tinha seda. Então, a mamãe teve a ideia. E você sabe que durante a guerra, a seda era, nos bancos europeus, era guardada assim como valor, né? Então, eles tinham um monte de seda que tinha sobrado da guerra, porque estou te falando em 1945, em 46, minha mãe e meu pai pensaram, a gente tem um monte de amigos que são banqueiros lá na Suíça que estão com essa seda apodrecendo no banco, porque apodrece, não é ouro, prata que dura, entendeu?
Então, eles arremataram um monte de seda e começaram a fazer seda aqui no Brasil. E você participou da criação dessa fábrica? Eu ouvi a minha mãe que contava tudo em casa, porque ela começou a trabalhar, feito uma louca, meu pai também, mas do zero, entendeu? Eles começaram a comprar 12 tiares, não sei o quê. Você trabalhou nessa fábrica? Mas eu tinha 8, 10 anos, era muito cedo. Você trabalhou? Eu com 8, 10 anos na fábrica? Não, eu ouvia. Tá, ouvia. Mas daí eu comecei a trabalhar na fábrica como ajudante da secretária do meu pai, porque isso eu tinha 15 anos, tá? Porque ele dizia, bom, você não estuda, então você vai trabalhar com a gente. Mas eu me vi como vendedora de tecido muito boa. Isso punha a mão nesse tecido, né? O tecido, eu tenho certeza com a sua sensibilidade. Vou te interromper só um pouquinho, tá? Gente, no próximo bloco, continuamos nossa conversa com Constança Pasqualato. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista com a empresária e consultora de moda, Constança Pasqualato. Constança, você estava aqui contando o começo da sua vida, que você foi ser ajudante na fábrica dos seus pais, porque você não ia tão bem assim nos estudos. Nem um pouco. Você ficou quanto tempo? Bom, eu fiquei dos 16 até os 20 e que depois eu comecei... Não, e depois eu fui para a FAAP, que ainda não era faculdade, fazia arte, enfim, é uma coisa terrível. Mas o legal é que eles queriam me ensinar disciplina. Então, a gente morava... Disciplina? Disciplina. Porque eles achavam que eu não tinha, porque eu capulava aula, eu lia João Paul Sartre e Simone de Beauvoir aos 16, 14 anos. Para quê? Que eu não ia entender nada. Mas eu gostava. E como eu falo 4 línguas direito... Mas você é uma artista? Você acha? Uma arteira, eles achavam que eu... Aí eles descobriram finalmente que você é uma artista quando? Não, eles começaram a se surpreender quando finalmente eu fui trabalhar, porque você sabe que eu fui deserdada, tá aqui, porque eu me separei do primeiro marido e papai não gostou nem um pouco, e ele achou que se ele me deserdasse... Você voltava para o marido? Bom, mas isso era nos anos 69, 70, então era um pouco uma época assim. E eu resolvi que não, porque eu tinha me apaixonado pelo Júlio Cattaneo pela volta, com quem eu vivi 20 anos, né? Quer dizer, até ele morrer. E então eu fui à luta, né? Eu pedi emprego para... Você sabe que eu tinha um monte de amigos e tal, e eles me convidavam para almoçar, mas ninguém me dava emprego nenhum. Então, uma vez... Será que eles também achavam que você era arteira e não artista? Não, eles achavam que eu era meio dondoca, assim. Tá. Por isso que eu tinha feito uma vida de 10 anos com um banqueiro, que era meu marido, então eu recebia muito, você sabe, aquela coisa de coluna social e tal. Bom. Aí eu comecei a fazer vitrine para umas pessoas que eu conhecia, né? Porque, só que eles não me pagavam. Então eu falei, eu não vou fazer vitrine beneficente. Então eu resolvi fazer luminária. Desenhar? Não, eu fiz mesmo. Fui para comprar as peças lá na Florêncio de Abreu, fiz um negócio. E você imagina, era anos 70, então era tudo, você sabe, Beatles e tal e coisa. E eu pintava bem e tal coisa. Aí eu vendi para uma loja chamada Augusto Augusta, lembra? Uma não, Augusta? Yes. Tá. Era uma loja, assim, top de linha da época, sabe? Assim, cool, meio hippie e tal. Mas era muito forte. Ele me comprou 20 luminárias, oba. Você cobrou caro? Não, mas espera só para você... 2 semanas depois ele me liga e diz, olha, eu vou devolver suas luminárias, porque elas derretem. Como assim? Porque eu tinha um globo, depois uma coisa de plástico toda pintada. Ela ficava acesa, esquentava e derretia.
Aí eu falei, mas será que não dá para botar um bilhetinho? Deixa aceso só 20 minutos. Você falou isso? Falei. Ele falou, sinto muito. Ele era gentil até. Bom, daí a editora Abril me chamou para fazer. Mas como que a editora Abril chegou em você? Bom, eu tinha uma amiga que era muito amiga do Roberto Tivita também, a Olga Creu, que se ocupava de decoração e cozinha. E ela falou, bom, eu já sei que você precisa... amiga, porque você sabe que o Roberto foi meu padrinho de casamento, ele que me apresentou o meu primeiro marido. Então era todo... Eu já conhecia ele de criança, então ela confiava em mim e dizia, eu te chamo para ser produtora de comida e de decoração. Mas você vai ter que trabalhar, viu? Porque eles olhavam para mim, toda aquela coisa, toda bonitinha. Você sempre se arrumou, assim, desde pequena? Bom, levava menos tempo do que leva agora. Teve um jornalista que quis dizer que eu era uma mulher superficial, porque eu levo 2 horas para me arrumar. Mas primeiro eu tenho 80 anos, e depois eu medito, ouço notícia, faço uma coisa que dura o dia todo. Mas é um prazer. Além de tudo, que eu estou eu comigo e tal, que já é uma coisa. Mas eu medito também, um pouquinho, sabe? Bom, aí me chamaram para ser produtora. A primeira vez que eu fui, eles me deram o encargo de produzir um peru de Natal para um fotógrafo. Só que o diretor da revista, que era o Carloca, ele disse, eu estou cansado desses perus à la americana, sabe? Que todo fatiado com farofa? Não, tudo reluzente, com aquele peitão. Isso eu estou te falando dos anos 70. Aí, ela disse, não, essa coisa americana, eu não gosto. Você vai fotografar um peru baiano. Eu falei, o que é um peru baiano? Na Bahia, eles fervem o raio do peru que você quer. Mas você já pensou que é um peru fervido, que abre tudo assim, fica aquela pele e tal, você tem que fotografar e deixar ele agradável para a dona de casa reproduzir a receita em casa, que era isso que a gente fazia na revista, né? E aí eu fiquei no desespero, falei... Você arrumou uma roupa para o peru. Mas sabe o que eu fiz? Tinha um restaurante chinês em Perdizes, Dona Beth, que eu era amiguinha dela. Então, eu fui lá e disse, Dona Beth, eu preciso... Como é que a senhora faz o pato laqueado? Porque o pato laqueado é bonitinho, né? Toda aquela coisa. Então ela falou, bom, tem uma coisa... Então ela me deu aquele preparado que se faz o pato laqueado e eu... Para ele ficar esticada? Então, mas eu maquiei o peru à la baiana com aquilo e deu certo. Eu só pus uns palitos aqui para deixar, porque a asa fica assim, aberta, entendeu? Você entende que precisa a estética do prato, dificílimo, e eu tive que resolver. Eu resolvi. Eu achei até engraçado, porque Você tem essa foto? Deve estar nas Cláudias. Você não pôs no livro? Não. Mas isso foi um negócio que eu consegui, que eu achei interessante, porque... Mas daí do peru para moda, como é que você migrou? Então, bom, aí a coisa fantástica na minha vida também é que eu estou no lugar certo na hora certa, né? Porque nos anos 70, o que estava acontecendo no mundo, o evento sensacional do prêt-à-porter, ou seja, a moda pronta para usar. Né? A gente deixava de fazer roupa só, quer dizer, estava começando a deixar de fazer roupa ou em casa, ou na costureira, ou entende, tudo isso, para comprar roupa pronta. E tinha as primeiras indústrias, então, a revista, na verdade, ia começar a fotografar a roupa daqui. Também, além da comida. Ai, meu Deus. Não, sério, porque antes eram fotos compradas e as pessoas faziam em casa, produziam e tudo mais. Mas naquele momento começou o prêt-à-porter, então, forte. Então as revistas começaram a trabalhar a moda
muito. E eu comecei a fazer Cláudia e Cláudia Moda, que era... Como produtora? Como produtora. Aí, mas eles viam como eu me vestia e eles achavam que eu tinha que dar um charme naquela roupa que era um pouco primitiva no começo, né? Quer dizer, mas também eu apanhei porque eu botava cinto do Valentino na roupa. Eles disseram, mas ninguém vai comprar o cinto do Valentino junto com a roupa daqui. Então eu tive que me adequar, mas foi uma escola maravilhosa. Né? Você tinha alguém que te orientava nesse sentido? Nada? Não, é pior, eles me sacaneavam, porque eles não achavam que era uma vergonha a empresa ter me contratado. Porque aí me contrataram, entendeu? Por quê? Porque você vinha de uma família que tinha condições melhores? Você sabe que eles... Você não contava para ninguém que você tinha sido... Ah, você não tinha sido deserdada ainda era Não, era. Já era? Já. Então, o dia que eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei na redação, tinha um povo me esperando na porta e eles me disseram, é uma vergonha você ter sido contratada. Eu pensei, nossa, eu sou tão boazinha, o que será que... Eu falei, mas por quê? Você está tirando o nosso pão e você nem é jornalista. Aí eu falei, mas olha, se é uma questão de pão, eu também preciso. Preciso do pão. Vocês não sabem, mas eu preciso também. Aí isso amenizou ou não? Espera aí. Aí, no que eu estava indo para... Porque aí eu fiquei com uma raivinha, eu falei, olha, e outra coisa, aquilo que vocês sabem, eu vou saber, porque eu vou trabalhar muito. E o que eu sei, vocês jamais saberão. Tchau. E aí eu fiquei amiga de todos eles, e são amigos meus até hoje. Porque eu trabalhava 10 vezes mais do que os outros, night and day, sabe? E por que você trabalhava 10 vezes mais Porque eu que os queria outros? conseguir, ué. Você já sabia aonde você queria chegar? Mas não responde agora, não. Gente, fiquem aí, tem mais conversa com a empresária e consultora de moda, Constança Pasqualato. Voltamos com a empresária e consultora de moda, Constança Pasqualato. Constança, você estava dizendo que você trabalhava 10 horas por dia, muito mais que os outros na Abril. Explica por quê. Bom, primeiro porque eu estava separada e minhas filhas estavam com o pai, quer dizer, uma coisa dolorosa e tal. E porque eu queria fazer aquilo direito, sabe? Eu sempre fiz as coisas mais ou menos direito. Eu era dona de casa legal, bem e tal, coisas no trabalho. E eu vi que tinha esse desafio, né? Que as pessoas achavam que eu não sabia nada, eles falavam que eu era uma... Ai, eu ouvia de tudo, sabe? Então, eu disse, então tá bom. Isso se tornou um desafio para você? Total. E por que moda? E não, você podia ter ido para comida, por exemplo. Não, porque eu tenho jeito para... O olhar meu sempre foi voltado para a estética. E quando você descobriu isso? Acho que desde menina. Eu tinha 3, 4 anos e minha mãe dizia que ela mandava fazer minha roupa em casa, na Itália, 3 anos. Né? E eu ficava na frente do espelho e dizia, muito curto, e chorava, entendeu? Não, eu sabia que eu queria aquela proporção. Eu me lembro, no Lido, em Veneza, com um maiô de tricôzinho, está aqui nesse livro, e eu ficava muito estreito, muito apertado, entende? Uma coisa... E você reparava nos outros também? Também. Eu lembro das botas, do sapato, porque eu era pequenininha. Desde pequenininha eu olhava tudo assim. E meu olho é mais esperto do que eu. Você consegue separar o olho de você? Não. Agora, por que você não fez uma marca? Porque, além de ter esse olhar, eu sou completamente perfeccionista. Você acha que eu ia sobreviver a uma marca que eu faria? Não. Eu não tenho jeito disso. Você não tem jeito para empresária, então? Nada. Zero. O que você ia fazer ia custar 10 vezes mais, ninguém ia conseguir comprar. Zero. Você ia quebrar. Não, e depois eu nunca administrei nada. Eu sou ótima para trabalhar para os outros. Tanto que até hoje eu tenho 4 consultorias, imagina, aos 80 anos. Uma coisa rara, porque eu gosto de trabalhar e aperfeiçoar os produtos dos outros. E porque você é curioso.
curiosa. Absolutamente. Eu sou Porque você busca referências. total. O tempo inteiro, menina. Quer dizer, menina, eu estou te chamando de menina. Mas você não pode imaginar. Como é que você faz seu cérebro ficar calmo? Fala, agora eu vou A meditar, né? dormir. Eu medito há 3 anos aqui. 3 anos só? Só. Mas eles tentaram já várias vezes, porque eu tive câncer 2 vezes, depressão 1 vez e tal. Mas eu não conseguia uma constância, entende? Em vez de há 3 anos, eu realmente peguei firme. E eu acho que isso que me deu essa florescência nessas alturas da vida, entendeu? Você acha que essas 2 doenças, esses 2 cânceres que você teve, foram fruto de alguma coisa emocional? Foi. Porque foi primeiro quando o Júlio morreu, 2 anos depois eu estava com câncer. Minha mãe morreu e a Blanche, que era a minha babá, 2 anos depois, 20 anos later, a mesma coisa. Então, ainda bem que você é forte o suficiente para falar, vamos lá, vamos sair dessa, não, né? mas claro. E depois eu cuido muito de mim, sabe? Quer dizer, eu faço essa coisa de prevenção que as pessoas falam, para mim é disciplina, entendeu? A gente faz isso o tempo todo. E como é que uma pessoa mais indisciplinada consegue disciplina em outras áreas? Porque eu percebo que a disciplina desde criança não era seu forte, né? Mas eu fiquei, porque eu vi que era uma questão de sobrevivência. Tanto você se disciplinava, você... E você sabe que amigas minhas de infância, que hoje em dia têm quase minha idade, elas, qual é a característica principal da constância? Porque, por causa do meu aniversário, começaram a perguntar. Todas falaram disciplina, 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 entendeu? Porque Então você adquiriu isso? Adquiri. Foi uma qualidade? E quanto isso foi importante para a sua carreira de moda? É fundamental. A curiosidade e a disciplina. Porque realmente... e a priorização das coisas, sabe? Uma coisa que eu estou ensinando à minha filha, que vai indo muito bem, mas ela se cansa demais. Então, priorizar na vida faz com que você sobreviva mais tempo, entendeu? Porque tem coisas que foco. você... esse foco que, por causa do nosso momento histórico, está nos desviando, entendeu? Porque é cada vez mais difícil você focar numa coisa, porque você é invadida por tudo. Imagina você... Por informação, por WhatsApp, por tudo. Você vai ficando louca. Então, essa coisa, a gente não foi preparada fisicamente ainda nessa geração e nem os jovenzinhos que estão acontecendo. Agora, talvez a próxima geração bebê que nasce hoje, talvez já nasçam diferentes. Com chip, né? Mas você sabe que uma das coisas que eu reparei é que eles são mais espertos mais cedo, né? E eu achei sintomático uma médica, ginecologista, que me disse, sabe, faz 10 anos que as crianças nascem de olho aberto, antes eram de olho fechado, sabia disso? Não. Pois é isso que está acontecendo. Portanto, a gente é obrigado a se ligar antes. E tem muita criança que é overactive, assim, que as pessoas acham que tem que dar calmante e tal. Não, eles já são, parece, feitos para se ligar em mais coisas. Então, eles estão um pouco... Você evoluiu nesse processo junto. Você é uma youtuber. Mas YouTube, foi sorte, mais uma vez, que alguém achou graça, né, que a Marilu e eu tivéssemos essa conversa, que a gente dizia absolutamente tudo, sem nenhum tipo de freio ou preconceito, cada uma com a própria personalidade, que é completamente contrastante, mas é ao mesmo... Há quanto tempo você tem? Foi você está no YouTube? 14. 2014? Nossa, 5 anos. Bastante. Mas as coisas acontecem tanto. Agora tem essa coisa que eu fiz um monte. Você usa Instagram? Só Instagram. Só Instagram, né? Porque eu não consigo administrar tudo. Agora, eu faço um monte de filmes que todo mundo está podcast, não sei o quê, parari, parará. Eu dou entrevista e eu vejo que é uma coisa assim que não tem limite, né? Quer dizer,
Engraçado. Por enquanto você estava falando, eu estava pensando numa coisa. Há alguns anos, quando me perguntam, fulano tem bom gosto, eu falo assim, olha, ele tem um gosto diferente do meu. Eu não sei se é bom ou ruim, mas é diferente. Normalmente, pessoas com mais sofisticação, com mais informação, como você, têm um gosto diferente, e é muito... você é minoria, né? Dentro desse universo gigante que temos. Você acha que com a internet, com o que está acontecendo, com todas essas fashion bits, esse outro gosto pode crescer mais? Olha, você estava me perguntando um negócio que eu tenho uma dúvida fatal, né? Porque muitas vezes, quando eu viajo, que eu estou num grupo de internacional de coisas, a gente fala a mesma linguagem, porque me parece uma linguagem quase abstrata hoje em dia, né? Porque impressionista. Porque a sofisticação ficou para trás, entende? Até na moda, hoje em dia, o que era considerado arte, sabe, na moda, ficou muito reduzida dentro de uma coisa muito pequena. Eu gosto de ter essas conversas quando eu viajo para as Fashion Weeks, porque tem gente que foi treinada nessa coisa de ter um olhar especial. Só que eu me pergunto, será que o nosso olhar é o certo? Pois é isso que eu estou te perguntando. Mas eu tenho essa dúvida, entende? Tem certo ou errado? Não tem, aí que tá. É o gosto que se adapta ao momento e justamente a questão do reflexo de um momento de vida que é diferente, entende? E que está se formando. E você sabe que ontem eu fui ao médico, mais um, e na sala de espera tinha um livro que eu amei e perguntei para ele, você me empresta isso? Ele diz, eu te dou. Ele falava de todas as tribos contraculturais, tanto na música quanto na moda e no comportamento que existiam. Atual ou... tá. Dos anos 20 a 2020, eu adorei. São milhares de tribos e você não tem mais... Hoje em dia é tudo nicho, são pequenos, você entende? Não é mais... Eu posso arriscar uma coisa aqui e você me corrige? Claro. Se eu estiver errada? Talvez o mais importante hoje é a autenticidade. Mas é a personalização que eu fico falando. Que você falou, você não é bom gosto, mau gosto, o que for. É autenticidade. Eu sou assim, me visto assim e gosto de mim assim. E você fica bem. Então, essa coisa, eu te falei, você se sente mais segura. Eu quero vê-la outras vezes aqui. Vamos conversar mais sobre isso? Porque esse engessamento que as pessoas pretendem, tanto na área da moda, de pensar, de agir, etc. e tal. Não pode. Agora, o que eu acho que a gente tem que preservar é, sim, a ética e a empatia. Né? Obrigada, Constança. Obrigada a você, Quero ter você mais vezes aqui com a gente. Obrigada. O Show Mesa de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!